Pode começar. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal do Papo de Torcedor. É com muito prazer que nós estamos aqui hoje para conversarmos com um convidado bastante especial. Eu tenho certeza que hoje a gente vai poder aprender bastante coisa. E para você que está chegando aí agora, essa nossa live é a última live dessa temporada de 2023, né? E a palavra vai ser sempre gratidão a todos vocês que participaram conosco durante o ano, a todos os convidados que se propuseram a estar conosco também, né? E muito legal esse bate-papo, muito legal tudo que a gente vem feito. E hoje, o nosso convidado é o Emerson Matheus, que eu tenho certeza que, para todos vocês, que talvez ele seja uma pessoa assim, não tão conhecida, mas isso não quer dizer que ele não tem um vasto conhecimento. E acho que vale muito a pena para nós que somos amantes do futebol, hoje aprendermos com ele muita coisa que eu tenho certeza que nós não sabíamos, o que a gente está em dúvida. Então, Emerson, uma boa noite. Eu gostaria demais de agradecer aí a sua participação. E eu gostaria, Emerson, que você, antes da minha pergunta inicial, que você pudesse, por favor, fazer uma apresentação sua, falar um pouquinho da sua carreira, falar um pouquinho de você, para que a gente pudesse se familiarizar com o seu trabalho. Meu querido, fica à vontade, a sua câmera não está focando agora no ao vivo, está só a sua imagem. Não sei se você vai preferir permanecer dessa forma, mas seria legal se você pudesse botar seu rosto aí ao vivo, para que a galera pudesse te conhecer também, né, Ana? Mas tudo bem, vamos lá. Uma boa noite, Emerson, seja bem-vindo. Boa noite, Fábio. É um prazer muito grande estar falando com vocês. Realmente não sei o que deu aqui na câmera, mas com o passar do tempo, a gente vai organizar. Então, vamos lá. Eu sou Emerson, eu tenho 58 anos, né? Fui jogador de futebol profissional durante 20 anos na minha vida, né? Iniciei minha carreira no Bahia, né? Na divisão de base do Bahia, onde eu passei por todas as camadas, né? Do dentro de leite até o profissional. Com 17 anos, eu já fazia parte do profissional do Bahia, né? Então, começou a adquirir uma experiência muito novo, né? Conviver com aqueles ídolos do passado. E, ao longo da carreira, foram 21 clubes, né? Parei de jogar em 99. Aí, paralelo a isso, eu montei uma escolinha de futebol que eu tenho até hoje em Salvador, chamado Centro de Futebol Planeta Gol, onde a gente ajudou na formação de vários atletas, como também na formação do cidadão, né? E assim que eu parei de jogar, né? Eu parei de jogar num clube na Bahia chamado Ipiranga, e logo em seguida eu recebi um convite para ser o treinador da equipe que eu estava jogando, né? Foram 3 jogos só, nós encerramos o campeonato. Aí eu parti para o lado de ser treinador, né? Comecei a fazer vários cursos em São Paulo de treinador, aí logo surgiu o convite para trabalhar em clubes profissionais. Aí eu vou deixar mais adiante, aí fui passando, fui pegando clubes lá na Bahia chamado Atlântico, né? Onde eu acumulei a função de treinador do júnior e treinador do profissional. Onde a gente fez uma campanha muito boa. O júnior nós ficamos entre os 4 da Bahia, e no profissional nós não subimos para a primeira divisão, que na época era a taça governador do estado, nós não subimos por causa de 1 ponto. E aí nós fomos dando continuação na carreira e nós vamos desenvolvendo ao longo da entrevista. Maravilha. Ô, Emerson, eu queria iniciar fazendo uma pergunta para você. Eu sei que você tem um vasto conhecimento também da parte tática, né? E assim, o Emerson, você acha que o futebol de hoje, você como treinador, né, que eu sei que você é, e eu gostaria que você respondesse agora, não como ex-jogador, mas como treinador, tá? Você acha que o futebol hoje não tem mais o espaço para o boleiro? E eu explico para você o porquê que eu estou te falando isso. Aquele cara que chegava e dizia, corre para mim e mete a bola em mim que eu resolvo, esse cara parece que me perdeu espaço no futebol. E você, pela sua vasta experiência, até mesmo na Europa,
Você acha que vamos dizer assim, essa evolução tática, se é que a gente pode dizer isso, foi um retrocesso para o futebol brasileiro? Ou você acha que o que está sendo hoje aplicado, na realidade, é uma evolução daquilo que o Brasil precisa acompanhar com o restante das escolas mundiais? A verdade é o seguinte, a verdade é que o futebol mudou muito. E a parte que mais mudou foi a parte física, né? Antigamente, se você analisar, até a comissão técnica era composta por 4 integrantes, no máximo 5, né? Então, o futebol evoluiu muito. Hoje, o futebol se tornou muito mais rápido, né? Mais dinâmico. Os espaços que você via, vamos colocar na Copa do Mundo de 82, que ninguém esquece daquele time, seleção. Você via os jogadores dominarem a bola, ter um espaço para evoluir, para pensar, para trabalhar. Hoje em dia, o futebol, o jogo em si, ela é feito em espaços reduzidos. É como se você estivesse jogando em um campo de 11, mas automaticamente se tornasse um campo de futebol de salão. As decisões, as jogadas são restritas a um limite mínimo do campo. Então, se tornou um pouco mais travado os jogos, um pouco mais rápidos e um pouco mais truncado também. Hoje, o jogador que espera a bola no pé e não for ele não contribuir para o sistema tático do treinador, ele fica fora por completo. Eu cito um exemplo de um jogador que da antiga, do estilo de jogar, que está se adaptando muito bem ao estilo do futebol atual, que é o Ganso. O Ganso é um jogador, se você analisar, entre aspas, que dizem que é um jogador lento, mas só que ele pensa muito mais rápido do que os outros. E ele tem se adaptado ao sistema do Diniz. Você vê várias vezes no jogo do Fluminense, se vocês forem acompanhar, o Ganso voltar para recompor o meio-campo e ir na lateral para fazer uma cobertura. Enfim, essa evolução do futebol que fez com que muitos atletas que não se adequem a esse sistema não jogar. Talvez o Ganso seja, Emerson, o último meia-esquerda nato do futebol brasileiro, aquele camisa 10 nato. E eu queria, assim, não contestar a sua resposta, mas só também perguntar, com esse novo esquema, que o goleiro agora tem que saber jogar com o pé e sair jogando, ao invés desse terceiro, esse 2/3 do campo, ao invés de ele diminuir, ele não aumentou com a saída logo na pequena área? Na verdade, é o seguinte, a evolução dos sistemas, como eu falei para você, hoje o campo ficou muito reduzido. Então, a saída do goleiro, você automaticamente atrai o seu adversário para dentro do seu campo. Se você tem um time onde o seu goleiro trabalhe bem com as pernas, né, com o pé, ele se torna um jogador de linha. Em vez de você pensar que você está atraindo o seu adversário, porque o treinador já tem alguma fórmula para que atraia seu adversário e saia com o goleiro onde ele faz uma superioridade já na área defensiva. Porque, queira ou não queira, o goleiro já se tornou praticamente como fosse um jogador de linha. Então, eu gosto muito de jogar com goleiros. Há muitos anos e muitos anos atrás, eu já adotava isso no meu time. A primeira coisa que eu queria saber das minhas contratações era se meu goleiro tinha qualidade técnica com os pés. Mas, Emerson, você vê que isso, por exemplo, em 85, o Cilinho fazia isso no São Paulo, porque o Gilmar quebrava a bola, ou o Careca, ou o Silas, alguém armava a jogada para quem vinha, o Miller, ou o Sidney, e muitas vezes quebrava o meio-campo, né? A bola passava e ela não saiu o contra-ataque. Não era aquele goleiro que saía, como o Rogério Ceni e alguns que a gente tem. Mas eu vejo assim, o futebol hoje,
ele é muito mais físico do que técnico. Você não tem mais jogadores com tanta qualidade técnica. Hoje você tem o Rafael Veiga, você tem poucos jogadores com qualidade técnica com a bola. A grande maioria hoje é força física. E isso vem desde a base. Por quê? Porque na base o cara já tem a obrigação de ganhar. Se ele perder 2 campeonatos na base, manda ele embora. Ele não vai formar garotos. Isso começa lá no sub-2, de 2 anos de idade. Os caras mudaram a teoria. Antigamente tinha os terrões no clube, que a molecada aprendia a dominar a bola no terrão. Você acha que na Bahia deve ter tido esses campos assim? Porque onde a bola pica mais do que pipoca. E aí o jogador vai aprender a ter técnica para dominar, para fazer uma coisa. Esses gramados sintéticos são muito bons, a bola bate, rola, não sei o quê. Mas o futebol está perdendo essa essência. E outra coisa que eu acho que é incrível, que você ficou muito tempo na Europa, é nós copiarmos tudo que vem da Europa. O esquema tático, gente, eles têm que copiar o nosso, não nós copiarmos eles. E aí nós deixamos de ter pontas, de centroavante fixo, alguém que fazia essas jogadas, né? O futebol hoje vem ficando muito metódico, muito... as equipes se espelham e ficam alguns jogos chatíssimos, né? Pegando um gancho seu aí... Tá aparecendo o papo de torcedor, mas eu sou Ronaldo, tá? E, Ronaldo, então é o seguinte, para pegar só o seu gancho, na verdade, nós não temos que copiar eles. Eles vieram nos copiar. Exatamente. Os ingleses vieram para o Brasil, eles ficaram tão intrigados, como é que o Brasil é um celeiro de craques, todo dia sai jogador, recursos técnicos, milhões de recursos técnicos, aí veio para o Brasil. E o que é que nós fazíamos? Eu, como criança, você que se jogou bola como criança, nós improvisávamos. Se nós tínhamos 5 colegas na rua, era 2 contra 2, o mais fraquinho completava o outro time. Era 3 contra 2, superioridade numérica. Né? Quantas vezes nós fizemos tabelinha com a parede? Sim, com a guia. Gol a gol. Enfim, então eles vieram para cá e falaram, eles foram para as praias, para as ruas do Brasil e começaram a ver como que surgia tanta habilidade, tanto improviso dos atletas brasileiros. Aí o que foi que eles fizeram? Pegaram a nossa essência e levaram para a Europa. E adaptaram. Aí surgiu os reduzidos, 3 contra 2, 4 contra 2, 5 contra 4, e fomos. Eles copiaram nós. Agora nós estamos querendo copiar o futebol europeu, que nós não devemos nada para eles. O Brasil sempre foi respeitado pelas suas qualidades técnicas, claro. O jogador brasileiro, por o Brasil em si, eles não têm muita responsabilidade tática. Sim. Então, esse é o diferencial dos jogadores brasileiros e os jogadores que jogam na Europa. Se você for analisar os jogadores que saíram, brasileiros nossos, que saíram para a Europa, eles mudaram a característica deles. Principalmente eles têm a posse de bola. Eles têm que cumprir a determinação do míster nas táticas. Né? Entendeu, Rolando? Uhum. O Emerson treinador, antes de passar para a galera participar das perguntas assim, eu sei que isso também tem muito a ver com o local que você chega e o orçamento que você tem disponível para isso. Mas o Emerson treinador, como é que monta um plantel no início de uma temporada? O que você não abre mão de ter? O que você gostaria de ter? Ou muitas vezes talvez não consiga? Mas o Emerson, para montar um plantel, uma equipe... Eu queria que você passasse para a gente, porque aqui a gente é tudo torcedor, cara que gosta, mas que você passasse para a gente o beabá, da hora que você senta com o presidente, como é que é a conversa e o que você pensa? Você primeiro olha o que você tem para implementar a sua metodologia de trabalho, ou você já vem com a sua metodologia de trabalho e faz as pessoas entenderem o que você quer? Olha só, no início da minha carreira, eu indicava muitos jogadores que jogaram comigo, que eu conhecia, que eu vi já jogar contra, e eu dava uma lista para o presidente, olha, esse jogador em tal lugar vai buscar esse. Só que eu mudei a minha forma de montar a equipe. Por quê? Até para preservar o clube, porque quando você... Até hoje acontece isso. Vou deixar bem claro, o treinador vai para uma equipe e leva 15 jogadores, 16 atletas que jogaram com ele, indicado por ele. Automaticamente, o treinador começa a não ter
os resultados satisfatórios, o que é que acontece? Ele sai da equipe, ele é mandado embora. Automaticamente, há uma insatisfação do grupo. Por quê? O treinador que está contratando ele está indo embora, que contratou. Então, criava uma situação muito ruim para o clube e para o treinador que estava saindo. Então, hoje, eu me reúno com o presidente, procuro saber a cultura do clube, como é que eles procedem em termos de estilo de jogo. E aí, indico como eu gosto de jogar. Por exemplo, eu gosto que os meus zagueiros têm que ter habilidades, o goleiro, como eu falei no início, tem que saber jogar com os pés, e digo, olha, o meu modelo de jogo, o meu estilo de jogo é esse. Eu gosto de um jogo apoiado, aonde eu tenho a posse de bola. Se o senhor procurar, o executivo, o diretor de futebol, hoje é amplo, né? Contratar atletas nesse perfil vai ser muito bom, que vai melhorar e facilitar o meu trabalho. E espero, quando o clube não tem 2 ou 3 ou 4 peças, ou me dá liberdade para que eu faça a indicação, aí eu faço. Entendeu? Entendi. Ô, Emerson, nós temos aqui uma convidada ilustre que, quando entrou, você ainda não havia chegado, assim, já vou dar continuidade à coisa, e ela falou assim, ó, eu vou entrar, mas eu quero mandar, que é sua fã, eu preciso mandar um beijo e um abraço para o Emerson. Falei, tudo bem, a senhora pode ficar à vontade. Dona Sueli, a senhora quer falar alguma coisa? Ou o Emerson aí? Já falei com ele antes. E já falei com vocês também, já dei meu recado para vocês. Então, tá bom. Posso prosseguir, então? É só sucesso. Pode prosseguir, só estou na escuta. Então, tá bom, dona Sueli. Zé, boa noite, meu querido. Por favor, sua pergunta para o Emerson. Boa noite a todos aí. Boa noite, Emerson. Prazer, Zé Luiz. Tudo bem? Boa noite, Zé. Como é que vai? Tá me ouvindo? Tudo bem. Estou ouvindo bem. Tudo bem? Tudo bem. Emerson, fazer uma pergunta. Eu li sobre sua carreira, a formação, e você está atuando mais, ou atuou mais recentemente em Portugal, correto? Perfeitamente. Fiquei 5 anos lá, 5 anos. Sim. Aí você vê agora os treinadores brasileiros, portugueses vindo aqui para o Brasil, Abel Ferreira, Jorge Jesus, o Antônio Oliveira, que passou pelo Curitiba, o Curitiba o demitiu e acabou caindo, e que o problema viu que não é ele. Então, vamos lá, como você tem 5 anos de experiência em Portugal, qual é o diferencial do que é praticado lá em Portugal? É o tático? Qual é o tipo de exigência do diferencial do treinador brasileiro, do que se aprende lá, do que se aprende aqui? Boa pergunta, boa pergunta. Primeiramente, quando cheguei em Portugal, como todos os brasileiros, nós somos muito questionados, né? Nós somos sabatinados, os portugueses eles têm uma desconfiança muito grande dos brasileiros, né? Os portugueses eles são muito acadêmicos, né? Você vê os meninos que, quando tiram o nível médio, todos eles a maioria fazem logo curso de treinador. Para você ter uma ideia, a primeira ida minha para Portugal foi em 2015. Em 2015, na turma que eu estava, tinha vários jogadores que estavam jogando, estavam fazendo nível. Eu acho os treinadores brasileiros muito mais capacitados do que os portugueses. E eu já disse isso em lives, em aula na internet e pessoalmente. Nós, brasileiros, temos um poder de improvisação gigantesca. Temos uma leitura de jogo enorme. Só que os portugueses, eles estudam muito, eles são muito livre. Muito livre. O nível intelectual deles, queira ou não queira, são mais preparados em termos de cultura do que nós. Mas, se você comparar os treinadores brasileiros e portugueses, os treinadores brasileiros tivessem
tivessem o tempo que os portugueses têm no Brasil, nenhum treinador que fosse brasileiro para Portugal não voltaria. Ele teria uma carreira muito promissora. Só que, no Brasil, nós tratamos, que deve tratar os portugueses agora, como se fosse o dono do mundo, vamos colocar assim, como se fossem os melhores treinadores do mundo. Mas não, se você for analisar os treinadores portugueses que estão no Brasil, muitos, até com resultados não muito bons, demoraram muito tempo no cargo. Você vê treinadores conceituados do Brasil trabalhando aqui, 3 jogos, 4 jogos, é demitido. Então você não consegue nem implementar o seu sistema de jogo, porque você joga um jogo já preocupado em não perder para se manter no segundo jogo. Então, em relação aos treinadores portugueses, eles são mais organizados, mas em termos de trabalho, de conhecimento, sem sombra de dúvida, os brasileiros são muito melhores. Acho que eles pegaram um pouco do que foi passado dos brasileiros nos anos 90, que o Paulo Tuori fez carreira lá, o Abel, o Otto Glória, mais antigo, e o próprio Filipão, né? E o Filipão, Então, absorveram o que tinha de bom desses técnicos e adequaram a cultura deles. De repente é por aí. Só para você ter uma ideia, não me alongando, no curso, aí eu fiquei em 2015, voltei para o Brasil e voltei em 2017. Participei de 2 épocas, né? Aí fui fazendo o curso da UEFA-C. Na minha sala, os meus professores eram treinadores de outras equipes que jogaram contra mim no campeonato. E eles eram UEFA A, ou licença Pro. Ou seja, o último grau, estava acima da cima. E eles sabiam que eu estava ainda na UEFA C ou UEFA B. Jogamos, por exemplo, com o meu tutor, o professor. Eu fiz 4 jogos contra ele, ao longo de 2 épocas que eu estava nessa equipe. Eu empatei 2 e ganhei 2. Veja bem, ele era UEFA Pro. E os outros que estavam, eu não perdi, eu só perdi um jogo para esses que estavam na minha sala. Ao longo das aulas, esse meu professor, que foi meu adversário, ele falou: Mister, vem cá, eu quero saber qual o sistema de jogo que você adota no seu time. Aí eu falei assim: olha, quando acabar o curso, eu te digo. Porque o que acontece? Foi até só eu e ele, eu até dei risada. Porque aí eu vou já de encontro ao tempo que a gente tem para trabalhar em um clube. Eu fiquei lá nesse clube 2 épocas. Só que na primeira época eu fui conhecendo, tinha muitos portugueses, né? E os portugueses lá, em certas divisões, eles treinam só à noite, né? Porque muitos não trabalham, muitos fazem outros serviços, enfim. E quando eu comecei a ter essa equipe, aí eu levei alguns brasileiros, né? E fomos formando uma equipe boa. Quando eu tinha essa equipe encaixada, ou seja, eu tinha mais tempo de trabalhar com eles, eu adotei 3 sistemas em um jogo só. Eu falava com os meus atletas: olha, chegou 20 minutos, desce um volante no meio dos zagueiros e nós fazemos 3-5-2. Aí depois 4-3-3. Então, chegou em um jogo contra um deles que o atleta falou assim: mister, para o outro treinador, mister, eles são muitos em campo. Quer dizer, e o mister, esse que é meu professor, ele ficava agachado, só olhando e não conseguia identificar, porque quando ele ia identificar, eu já tinha mudado o meu sistema. Entendeu? Então, você vê, são curiosidades do futebol que a gente fala, até para que as pessoas possam entender. Porque não é, às vezes, a sua graduação. Ele tinha o UEFA Pro e eu tinha a UEFA B. É o convívio,
sua inteligência e o tempo de trabalhar e de implantar o seu sistema que você acha o correto, entendeu? Maravilha. Danilo, boa noite, meu querido. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Emerson. Prazer falar com você. Boa noite, Danilo. Em cima aí do questionamento do Zé, eu gostaria até que você fizesse uma explanação seguindo esse assunto, porque por vezes a conta não fecha, né? O Ronaldo falou há pouco aí, e é um sentimento comum de todo brasileiro, que o europeu, de uma maneira geral, ele tem que vir aqui copiar o futebol brasileiro, porque nós somos os pentacampeões, porque nós tivemos Pelé, Garrincha, Zico, Rivelino, né, Ronaldo e tudo mais. É um sentimento comum. Eu acho que todo mundo entende mais ou menos dessa forma e tal. Ocorre que o futebol brasileiro, já de algum tempo, tá uma porcaria. Tá uma droga. Cada campeonato brasileiro tá pior do que o outro. Tá chato. A modernidade instalada no futebol, o Brasil tem uma capacidade de estragar tudo. Então, você coloca um VAR aqui, ele não funciona só aqui, mas em outro, lá na Filipinas deve funcionar, mas no Brasil não funciona. Ficar 15 minutos para poder determinar um gol e coisa que o vale. Isso quando E aí alguém nós erra. temos o Tite, que durante 2 Copas, tão aclamado Tite, que agora está no Flamengo, durante 2 Copas, em cima, inclusive, da visão do Ronaldo, de todos nós, eu imagino, ou da maioria, fez um trabalho ruim na seleção, porque em 2 Copas ele não levou nada, ele fez um trabalho pífio, baseado naquela leitura que nós temos que o Brasil é protagonista no futebol. Aí nós temos os técnicos portugueses que vêm para cá, como você mesmo disse, eles têm uma formação cultural maior do que os nossos aqui, talvez tenha alguma capacidade cognitiva melhor por conta de toda uma estrutura social e tal, mas futebol é bola na rede, é 11 contra 11, e é pega aqui, pega lá e tal, e a gente tem visto esses camaradas nadando de braçada no Brasil, coisa que eles não fazem na Europa. E nós temos dificuldade em implantar os nossos técnicos na Europa. E temos tido dificuldade de encontrar um técnico para a seleção brasileira. Tá aí o Diniz, ninguém sabe se vai ficar, se vai vir outro, quem vem, quem não vem, quem quer assumir, quem não quer. Eu gostaria que você desenvolvesse a sua opinião baseada nisso. O porquê que a nossa conta ainda não está fechando, já que nós temos a criatividade, já que nós temos a capacidade de improvisação, já que nós somos os pentacampeões, já que o nosso campeonato brasileiro ele é tido por todos os atletas, você que teve a vida inteira jogando isso daí, sabe que é muito difícil, talvez um dos mais difíceis, pela equidade entre as equipes, por ter muitas equipes parecidas, não só em grandiosidade, mas também em força de elenco e tudo mais. E por que a gente não consegue emplacar um treinador que dê ao futebol brasileiro aquela característica que ele tinha lá atrás, de improvisação, de reverência e até de força de ganhar, de gana para vencer os jogos. Hoje nós não vemos isso. A gente mal consegue escalar a seleção brasileira. O que você acha disso? Eu acho o seguinte, as suas colocações foram bem feitas. E se eu te perguntar, na última Copa do Mundo, quantos jogadores foi convocado que jogava no Brasil? Você lembra? Eu me lembro aqui, eu não lembro. Eu me lembro do Pedro, acho que foi, né? Foi isso? Foi para a Copa do Mundo? O Everton Ribeiro foi. O Everson, goleiro do Palmeiras. Não jogou. O que acontece é o seguinte: 3 ou 4 só. Os jogadores do Brasil, eles estão saindo muito cedo para a Europa. Então, queira ou não queira, o estilo nosso brasileiro é o que? A finta, improvisação, é aquele futebol alegre. Os jogadores vão para a Europa, eles mudam totalmente a característica dele. É o meu ponto de vista. Então,
vão montar só uma seleção de jogadores do Brasil para jogar uma Copa do Mundo. Eu acharia que os jogadores brasileiros deveriam ser inseridos nas convocações. Eu não sei qual é o critério que dá, porque Vini Júnior acima da média Hoje, eu vou dar um exemplo. O Endrick, com 17 anos, está fazendo o que está fazendo aqui. Agora, possa ser que queime a minha língua. Ele chegar na Espanha, ele vai passar por um período de adaptação, aonde o que ele faz aqui no Brasil, ele vai ter muita dificuldade de fazer lá. Não porque ele vai mudar a característica dele, ele vai ser mais tático do que técnico. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Então, o que acontece é o seguinte, sobre os treinadores, é o que eu acho. Eu acho que há uma interferência extra de fora, em termos de contratação, em termos de convocação, aonde eu acho que nem sempre os melhores são convocados. Existe hoje, por trás disso aí, um interesse muito grande de empresários, empresas, de terceiros interessados em convocações. Então, o que acontece? O Tite é um bom treinador. Isso não tem a dúvida. Talvez, por ele estar treinando no Brasil, o time brasileiro, o sistema dele seja diferente do que os jogadores da Europa estão acostumados a jogar. Então, os jogadores da Europa têm que voltar e se readaptar ao estilo do futebol de um treinador brasileiro. E isso requer muito tempo. Eu vejo por esse lado. O único argumento que eu poderia ter neste momento é isso aí. O treinador é brasileiro, tem os costumes do futebol brasileiro e os jogadores vêm da Europa em um estilo europeu. Não casa. Entendeu? Então, essa é a minha forma de pensar. Sobre que vai funcionar na Europa, que não funciona, é aquele velho ditado, né? No Brasil, infelizmente, tudo acontece, tudo pode. Às vezes você vê que o VAR diz, foi pênalti, o árbitro está dizendo, não, eu não vi pênalti. Ué, como é que... Então não precisa ter VAR. Então tem muitas coisas que a gente precisa reavaliar para que a gente possa voltar a ser respeitado no cenário mundial. Perfeito. Ô, Luciano, meu querido, boa noite. Seja bem-vindo. Antes de você falar, Luciano, me desculpa, nós temos aqui a galera que está participando pela primeira vez. Quem tiver com vontade e interesse de fazer uma pergunta para o Emerson, por favor, é só acionar a mãozinha aí que a gente passa a palavra para vocês, tá bom? Pedir para quem não tiver com a palavra também, desligar os microfones, porque senão a gente acaba tendo algum problema de som e a gente acaba não ouvindo perfeitamente o que o convidado está falando. Luciano, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Boa noite a todos aí. Queria agradecer a participação e me sinto honrado aí de conhecê-lo, Emerson. É um prazer estar aqui junto com os companheiros aí de live, né? E, assim, eu acho que seria mais um comentário, né, que eu queria fazer. Que, assim, eu acho que o futebol, ele se espelha muito na nossa sociedade, né? O futebol, ele é um reflexo da sociedade, é um reflexo social. Eu acredito nisso, cada dia mais. E, assim, o que eu vejo hoje, eu trabalho na periferia, né? Sou um profissional de saúde que trabalha no SUS, e assim, o que eu vejo na periferia, eu vejo muito pouco o campo de futebol, tá? Aqui a gente estava falando dos terrões. A maioria dos jogadores formados em clubes hoje, a maioria são jogadores de condomínio, essa é a grande verdade. As pessoas, os treinadores não têm nenhum tipo de preparo para poder passar fundamento, né? Tele Santana tem busto no Morumbi porque soube como ninguém tratar o Cafu, que apresentava inúmeros problemas, né, de fundamento, e virou o que virou, né? Então, assim, é um comentário. A CBF, ela está chafurdada em grandes distorções morais aí. A gente vê todo dia, desde o
do Marco Paulo Del Nero, antes dele, Ricardo Teixeira. Então, assim, nós temos pessoas envolvidas no futebol que não têm amor ao futebol. Essa é a grande realidade. A gente gosta muito do futebol romântico, que você participou desse futebol romântico, também assistiu muitos jogos. Só que, assim, o que a gente vê hoje, realmente, eu acho que há uma degradação do futebol. Eu tenho algumas posições que são um pouco radicais. Eu acho que as crianças não estão muito mais interessadas no futebol, especialmente os meninos. Eu acho que com a vinda do celular, da internet, houve muito... Isso é ruim para a juventude, né? Sobretudo para o preparo físico, para os exercícios físicos, a adquirir coordenação motora. Então, assim, o que eu vejo hoje nos grandes clubes, eu sou torcedor de São Paulo, e São Paulo sempre foi um celeiro de craques, o São Paulo sempre teve um trabalho de base, de olheiro no interior, fantástico. Só que o que a gente vê hoje nas grandes cidades? Você vê as grandes gestões, as administrações vinculadas aos grupos imobiliários que derrubam todos os terrenos que tem 2 traves lá, para o pessoal jogar. Então, assim, eu vejo o futebol realmente de uma maneira hoje muito, assim, triste. Né? Eu acho muito difícil a gente sair da situação que a gente está. Eu acho que a gente precisa mudar toda essa visão. Né? Quem dirá essa seleção que não representa o Brasil? Essa seleção não representa o Brasil. São grupos de empresários e não tem um técnico brasileiro que tenha capacidade de lutar contra isso, porque o poder do dinheiro tomou conta. Então, assim, é muito difícil, né? Você, torcedor que acompanha o futebol, e a gente vê como o Danilo falou aí agora, o Campeonato Brasileiro, gente, é um campeonato que é difícil, porque, assim, nesses últimos 4 anos, você só vê Flamengo e Palmeiras praticamente sendo campeões. A gente já está tendo um domínio, tipo lá, Real Madrid, Barcelona. Por quê? Porque são os clubes que mais investiram, que têm mais poder aquisitivo, né? Mas, assim, é um campeonato que são 38 rodadas que chega no fim do ano, a gente não vê a hora de acabar isso aí, porque é muito jogo de baixa qualidade técnica, arbitragem pífia, né? Então, assim, eu gostaria de saber de você, eu sei que eu estou colocando muitos pontos negativos, existem muitos positivos, o nosso amor ao clube, né? O amor que a gente tem pelo futebol, que a gente aprendeu há quase 50 anos atrás, de ir no Morumbi, ou em qualquer estádio, ver grandes jogos. Mas eu queria que você desse essa posição assim, sua, esse futebol romântico. O que você acha dessa confusão que virou a CBF, entendeu? Que o clube não participa de eleição mais, os caras fazem um churrasco lá entre eles e fulano vai ser por 5 anos, vai ganhar 50 paus por mês sem fazer nada. Eu acho que isso é que mancha o futebol, entendeu? Boa noite, Luciano. Eu ouvia bem tudo que você me falou. Realmente tem muitas coisas, os pontos aí que eu vou falar para você. A única coisa que eu não vou falar é sobre eleição de CBF, que é coisa de política, eu não vou entrar. Realmente, hoje, vem das divisões de base, eles anularam trabalho de fundamento. Que o fundamento é a base de qualquer jogador de futebol. Eu sou prova de pegar jogador no profissional, vindo de clubes grandes, com fundamento zero. Colocar uma bola do lado esquerdo, ele não sabe dar um passe. Até uma posição corporal ele não sabe se colocar. Por quê? Eu vou te falar uma coisa para você. Estão vindo uma camada jovem de treinadores acadêmicos. Muito livro. Não sou nada contra acadêmicos ou os treinadores empíricos. Só que eles nunca sentiram uma vaia, uma pressão dentro do vestiário, entendeu? As pessoas te cobrando resultado. Então, para esses treinadores que estão chegando agora, eles não sentiram, não passaram pelo que os ex-jogadores passaram. Então, não vai poder fazer um trabalho, um treinamento, sim, mas ele já vem engessado. Hoje você bota um início de um treinamento em uma divisão de base, eles já queimaram etapas. Porque antigamente você ia com seu aquecimento, passe direita, passe esquerda, domínio na coxa,
peito, cabeceio, finalização, tal. Hoje em dia, eles fracionaram isso a quase nada. Então, as qualidades dos meninos hoje que estão chegando é muito ruim. Os campos que você diz de rua acabaram. Hoje, até na periferia, o gramado é sintético. É só vir, ela não tem um desvio, não tem um buraco, não tem nada. Então é muito fácil. As escolinhas de futebol hoje, os meninos de 7 anos, 8 anos, eu vejo, os meninos já estão jogando com um shortinho levantado, meu amigo. Tiarinha na cabeça, brinquinho, menino de 8 anos, 9 anos. Então, eu acho que o início dessa geração está muito ruim. As pessoas que têm que preparar esses meninos não têm capacidade de estar naquele local. Eu não estou dizendo todos, mas uma boa parte. E outra coisa que está acontecendo muito nas divisões de base, a cobrança por resultado. Você não pode cobrar de um jovem 13, 14, 12, até 17 resultados. A base é para revelar, deixar o menino a ponto de subir para o profissional com todas as qualidades, física, técnica, psicomotora e tudo isso mais. E isso não está acontecendo. Hoje todo mundo quer resultado. Hoje tem meninos de 7, 8 anos que tem empresário, meu amigo. Tem empresário. Como é que pode um negócio desse? Então, hoje o futebol, eu vou falar hoje que nós estamos conversando agora, de escolinha de futebol e de divisão de base, é um comércio. É um comércio. Então, o que acontece? Os pais, com o sonho de os filhos serem jogadores de futebol, porque vai dar uma vida melhor para eles, apostam tudo. Entregam seus filhos na mão de pessoas que vê o filho deles como uma mercadoria. E tudo isso está passando. Chegamos, as gerações que estão chegando agora, está diminuindo muito sua qualidade técnica. Hoje você vai em uma divisão de base, isso eu não vou dizer nem o nome, porque eu tenho muita amizade, que um professor que foi meu jogador falar: mister, jogador aqui para trabalhar, para ser avaliado, tem que ter 1,80 m, goleiro tem que ser 2 metros, zagueiro 1,90 m, o meia, o atacante tem que ser 1,80 m, tem que ser grande. Eu digo, meu amigo, nós estamos falando de futebol, não é vôlei nem basquete. Então, olhe para onde nós estamos caminhando. Acabaram os campos de várzea, os jogos de várzea que tinha antigamente já não tem mais. Hoje os jogos são todos em gramado sintético e as pessoas no ar-condicionado, olhando, eu quero aquele. Então, se não houver uma mudança, nós estamos fadados a acabar com o futebol, como já estão acabando. Emerson, desculpa, eu te coloquei, mas você não acha que isso também, os treinadores hoje, eles também têm culpa? Porque devido à carnificina, né, que existe quando o treinador de resultados, ele só quer jogador pronto, e aí ele, justamente por causa dessa competição, você acha qual é o momento certo, então, de você ligar a base para o time principal? Porque o treinador hoje parece que não quer jogar, só quer jogador pronto. E aí a base fica como também? É uma pergunta, tá? Sim. O que acontece é o seguinte, hoje tem melhorado os coordenadores das bases. Eu vou te falar um exemplo aqui. O João Paulo do Palmeiras, é meu amigo, trabalhou comigo no Vitória. O Palmeiras vem revelando, acho que foi uma das divisões de base que mais revelaram esses últimos anos. Mais títulos ganharam. Oi? Mais títulos ganharam, né? E revelou também vários atletas aí, se você analisar, né? Mas é pela qualidade do elenco. Muitos clubes têm na sua divisão de base pessoas que não militaram no futebol. Agora está mudando. Hoje você tem que criar agora um executivo
né? Os executivos, que eram os diretores de futebol e os supervisores, tal. E que essas pessoas que fazem a intermediação da base para o profissional têm que ser pessoas que jogaram futebol e que não estejam compromissados com empresários, que é o mais difícil, porque hoje os empresários mandam no futebol, aonde funcionários de clubes são pagos pelos esses empresários. Então, o que acontece? É o que o Luciano disse. Então, é uma retoma de muita coisa errada. E se você quiser limpar, dá uma dificuldade, mas tem que limpar. Porque senão, mais uma vez, eu digo, vai vir gerações e mais gerações sem qualidade nenhuma. Muita mídia e pouco futebol. Exatamente. Ronaldo, porque antes de você fazer a pergunta, tem que ser agora, nós estamos naquela fase de término, a pergunta tem que ser muito rápida para que a gente possa aproveitar um pouco mais o convidado, tá bom? Não, eu só ia externar uma coisa com ele. E a Tem que gente ser tem rápido, um problema, por favor. né, Emerson? A gente tem problema da fisiologia. Antigamente se treinava falta, sei lá, um monte de coisa. Hoje o departamento fisiológico não deixa ninguém treinar, porque os caras são só físico. Então não precisa de técnico. O cara tem que correr, tem que dar porrada, não sei o quê. E se ele exagerar, ele estoura. Então a gente tem tudo isso. A gente não tem esse trabalho. E você falou dos técnicos que estão vindo. Muitos jogadores ruins, que não tinham qualidade técnica nenhuma, estão assumindo a base de clube. Sem ter qualidade, como é que ele vai poder passar alguma coisa para o moleque, gente? E aí que Portugal faz a diferença. Você tem cultura, você tem cara com capacidade. Se você não teve capacidade de jogar, como é que você vai transmitir alguma coisa para o moleque? E depois eu só queria te perguntar uma coisinha, se você puder explanar. Como é que está esse cenário mundial hoje, com a abertura do cenário da Arábia Saudita para o mercado europeu, mudou o mercado europeu, e a abertura do mercado dos Estados Unidos, que estão impactando no mercado europeu também. Desculpa, Fabio. Não, tranquilo. Eu acho o seguinte, olha, por exemplo, eu tenho um atleta, eu estou dizendo, eu não, foi jogador meu, no Altai, chamado Vitor Braga, goleiro. Pode procurar aí, Vitor. Ele é titular, eu levei ele para Portugal, ele jogou comigo, ficou lá 10 anos lá em Portugal e hoje está no Altai. Muitos atletas, a Arábia, ela tem levado muitos jogadores de nome, certo? E tem ido muitos jogadores há muito tempo com qualidade técnica. Por exemplo, tem 3 atletas que jogaram comigo no Brasil que estão lá há 2 anos e são jogadores de qualidade, certo? Então, essa opção por esses mercados, claro, além de eles serem melhores remunerados, estão evoluindo. Você vê que qualquer jogador hoje que receber um convite para ir para a Arábia e Estados Unidos, estão indo. Há anos atrás, ninguém se falava de Arábia e Estados Unidos. Estados Unidos, antigamente, a gente ligava à faculdade, aí para lá para estudar e jogar. Hoje não, hoje a pessoa está indo para jogar, exclusivamente para jogar. Foi Alexandre Pato, Messi e vários outros que estão aí. Então, é um mercado que, para o Brasil, nós levamos desvantagem por causa do valor da moeda. Então, vamos perder mais jogadores também para esses 2 centros. Isso não tenha dúvida. O Emerson, nós estamos vendo aqui um outro mercado que tem crescido bastante, que é do futebol feminino. Se você recebesse um convite para dirigir uma equipe feminina, você estaria preparado? Olha só, eu sou profissional do futebol. Se houvesse proposta e fosse o planejamento, o projeto fosse um projeto interessante, eu iria, não tem problema nenhum. Nunca trabalhei com futebol feminino. Tem alguns amigos meus que trabalharam no Palmeiras, hoje está no Flamengo, e foi meu preparador físico, né? Hoje está no Flamengo. Ele fala, Emerson, praticamente nós fazemos a mesma coisa que fazemos no profissional, só que a intensidade é menor. Mas convite, se recebermos, a gente tem que analisar, né? E, Emerson, como é que está o seu projeto para 2024? Como é que você pensa em termos? O que você tem de proposta? Você está indo para onde? Você está onde? O que você quer para 2024 aí? Como é que está a sua carreira? Para que a gente possa te acompanhar, né, cara?
Também. Então, hoje eu moro no Mato Grosso, né? A minha esposa, ela é daqui, e eu recebi um convite do Araguaia. É um time que subiu para a primeira divisão agora, de Cuiabá, né? Eu tive 3 reuniões com o dono do time, porque é um dono, que até é um pastor, né? E conversei com ele e com o presidente. E o que eles me mostraram de projeto é um projeto muito bom, de médio a longo prazo, e nós aceitamos. Então, no dia 18, a gente se apresenta para tentar fazer um campeonato mato-grossense com excelência. Maravilha. E sobre esse teu projeto social que você tem, sua escolinha, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, para que a gente pudesse conhecer também. Então, eu tenho o Centro de Futebol Planeta Gol, o Gol com 3 O. Como eu falei, quando eu parei de jogar, em 99 para 2000, eu já tinha essa escolinha, entendeu? E aí fomos crescendo. Eu tenho profissionais que trabalham comigo lá, nós já revelamos vários jogadores para o cenário aí brasileiro. Como eu falei, o Vitor Braga, que hoje é um goleiro do Al-Ittihad da Arábia, e muitos outros, entendeu? O projeto continua lá, né? Nós temos 3 unidades, aonde a gente sempre está fazendo jogos, torneios, alguns observadores técnicos do Bahia e Vitória vão lá ver os meninos, levam para a sua divisão de base, e nós vamos, eu digo para os pais o seguinte: nós somos a continuação do lar de vocês. Se os seus filhos não forem jogadores, primeiro nós vamos ajudar na formação do cidadão. E que a gente já fez muitos. Hoje eu tenho um grupo ainda de atletas que trabalham comigo há 23 anos atrás, que hoje são médicos, são advogados, muitos pararam de jogar futebol, professores. E é isso que nós temos que deixar um legado para essa juventude que está vindo agora. Pô, que legal. Ô, Emerson, a gente está encerrando praticamente aí no finalzinho da nossa live. Primeiro, assim, são muitos agradecimentos, né, cara, que a gente tem que fazer. Primeiro, eu queria agradecer a você a oportunidade que você deu aqui para nós de podermos aprender um pouquinho mais, não só de futebol, mas um pouquinho mais da sua vida, que me parece ser um ser humano aí, gente boa, um cara do bem, assim como todos nós somos aqui, né? Eu queria agradecer também a Ana Ali, que é a tua assessora, né? E que vem fazendo um trabalho muito legal e que vem ajudando bastante a gente aqui na nossa live. Assim, eu estou muito orgulhoso de fazer parte desse projeto, que a gente já está há 2 anos, eu, o Ronaldo aí, e os demais que estão participando conosco aí, que são pessoas assíduas, com muita luta, com muita dedicação e muito amor ao futebol. Né? A gente hoje encerra a última temporada de 2023, querendo aí buscar coisas muito boas para 2024, eu tenho certeza disso. Mas eu queria que você soubesse que eu estou muito satisfeito, cara, de ter te conhecido, primeiro como ser humano, e eu desejo para você toda a sorte na sua carreira, que você consiga alcançar todos os seus objetivos, e não só eu, como os demais aqui. A gente está muito orgulhoso de fazer a última live de 2023 com um convidado tão gente boa como você, cara. A palavra para nós é gratidão, e eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí, por favor. E, por favor, Emerson, começando o Campeonato Mato-Grossense, mantenha a gente informado, a gente vai procurar saber também para acompanhar, se for passar no YouTube, onde for, para a gente acompanhar o trabalho. E acho que, né, Fábio, a gente gostaria de deixar aberto mais para frente um novo bate-papo, porque acho que ainda tem muito assunto a ser falado, você é um cara com claro, um potencial muito grande. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacto aqui. Se for campeão mato-grossense, vai fazer uma live com a gente, fechado? Fechado. Primeiramente, eu quero... palavra em rede nacional. Tá fechado, com certeza. A vai dar a exclusiva de campeão para o Papo de Torcedor, hein? Primeiramente, eu quero agradecer para o grupo. Eu quero agradecer a Ana, né? Que nós estamos fazendo um trabalho bom agora
assessoria, né? A minha assessoria, a você, Fábio, a todos que participaram, Ronaldo, a todos que me deram a oportunidade de conhecê-los, né? Eu que tenho que agradecer de coração a oportunidade, né, das pessoas de me conhecerem como treinador e como ser humano, né? Eu já me coloco à disposição de vocês qualquer dia e qualquer hora que precisar. Eu estou de braços abertos para aceitar. Gratidão e que Deus abençoe a todos. Amém. Sucesso na sua carreira. Muito obrigado a todas as pessoas que participaram aqui. Quando nós tivermos já o vídeo pronto editado, Emerson, eu vou passar para a Anali, para você passar para os seus... para ver toda a gravação de novo. Para quem viu, pode participar ao vivo, e quem não viu, poder prestigiar, porque com certeza você é um cara sensacional e eu tenho certeza que daqui para frente é só sucesso. Muito obrigado. Tá bom? O prazer, mais uma vez, é todo meu. Só para encerrar, eu queria deixar para todos que participaram, para o Emerson, para a Sueli, para o Zé Luiz, para o Danilo, o Luciano, o Antônio, e alguns que a gente não tem o nome aqui, ó, Mauri, um Feliz Natal. Um ano de 2024 venha com muita luz, com muita saúde, né? Que possa ser um ano muito melhor para todos nós do que foi 2023, e que a gente consiga alcançar os nossos sonhos. Campeão mato-grossense, se for o caso, se não uma colocação excelente no campeonato, e que a gente possa terminar este ano com a nossa família de uma melhor maneira possível. Então, a todos de coração, um Feliz Natal e um ano novo de muita paz e muita luz. Ô Emerson, desculpa, a Selma, ela mexeu a mãozinha, não sei se foi sem querer ou não. Selma, você quer falar alguma coisa ou não? É só você desbloquear o seu microfone. Eu acho que não. Mas, eu acho que foi engano. Eu acho que foi para dar um tchau. Eu acho que foi para dar um tchau. Acho que é o dedinho nervoso, né? O Antônio quer falar alguma coisa? Falei que tinha gente que Antônio, rapidinho. Rapidinho, Antônio. Você pode falar só para você liberar seu microfone. Só queria parabenizar, né, o Emerson pelo tamanho de conhecimento que ele tem, né? Pela base, pela estrutura que ele contribui para o futebol, né? E entendo que ele deveria ter mais oportunidades, né? Para agregar mais ainda ao nosso futebol, que está tão carente, né? De treinadores com tanto conhecimento como o Emerson tem, né? Desejo para ele sorte, desejo que tenha oportunidade e que, com fé em Deus, ele há de brilhar ainda nesse futebol para que a gente consiga admirar mais ainda todo esse trabalho e todo o trajeto que ele teve, né, na vida de futebol dele, para que ele consiga enriquecer essa criançada que está vindo aí com mais conhecimento, com mais fundamento, como ele sempre falou. Tá bom? Muito obrigado pela live. Obrigado, Emerson. Parabéns para você. E tudo de bom para você em 2024. Obrigado, Antônio, pela sua participação. Obrigado a todo mundo aí, gente. Um Feliz Natal. E, Emerson, a galera depois, aqui a gente tem como hábito, eles vão mandando as mensagens do que eles acharam da live. Eu vou mandar todas essas mensagens para você e para a Anali, tá bom? Tá ótimo, Fábio. Tá bom. Eu te agradeço, viu? Eu que te agradeço. Muito obrigado. Desculpa a simplicidade do nosso trabalho, mas é assim, é para dar realmente esse calor humano que não tem superprodução. Aqui tem amigos, é um bate-papo. E esse é o melhor de todos, né? A descontração, né? A sinceridade. Foi um show de bola. Obrigado, Fábio. Eu espero de fato que você tenha gostado. Gente, Feliz Natal a todos, muito obrigado. E o ano que vem estamos juntos aí. Obrigado a todo mundo que participou. Luciano, Zé Luiz, Rião, Danilo, outros que não puderam participar hoje, o Celso, poxa, desculpa, Emílio, falar das pessoas, assim, até é difícil falar, mas, cara, Maçã, Giló, todo mundo que participou conosco, Renato, e aí vai. Enfim, todo mundo que participou sempre ou que participou uma vez, ó, muito obrigado por essa força aí. Gente, fiquem com Deus, até a próxima, até 2024, se Deus quiser, com mais uma edição do Papo de Torcedor. Tchau, galera, aquele abraço. Ronaldo, não esquece de tirar a gravação aí, porque senão a gente vai falar bobagem aqui e depois vai... depois a Sueli vai ver que agora a gente vai falar mal. É isso aí. Tira aí, um abraço. Tchau, gente. Fica com Deus. Aquele abraço. Tchau, dona Sueli.